promove, porque ela acontece o quê? Uma intenção, ela vem da sua mente e do seu coração, gerando uma intenção. A hora que você gera aquela intenção, você canaliza aquela força e ela viaja no tempo, no campo morfogenético, o campo mórfico, né? Que é um campo onde todos nós estamos interconectados nesse campo. E essa interconexão, que está todo mundo conectado, a mente de um, quando ele colapsa a onda através de uma intenção, e essa intenção vem desses dois pontos, né? Do interior dele, isso vai por esse campo e ali começa a criar aquela realidade. Então, todo mundo com uma intenção forte, por exemplo, se a gente conseguisse reunir um grande número de pessoas com uma intenção forte de eliminar o vírus, nós eliminaríamos o vírus. Vocês viram aqui que eu postei a foto do Crop Circles que apareceu na Inglaterra no dia 29 agora de maio? Deixa eu procurar aqui para vocês, eu não consigo colocar ela aqui. Alguém viu na minha página? Acho que eu postei só no Facebook, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês essa imagem. Deixa eu ver aqui. E ela é interessante porque, estou falando de intenção, porque a intenção pode vir inclusive marcada no solo. Vocês conhecem ali os crop circles que acontecem na Inglaterra nessa época do verão? São várias marcas que tem. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui assim. Vê se dá para ver. Esse aqui foi o último. Do dia 29 de maio agora. Final de maio. Olha isso daqui. Aí, isso daqui é uma fórmula que eles estão interpretando pela delicadeza que veio, fizeram uma interpretação desta fórmula aqui, que seria uma fórmula. Dá para ver que é o vírus? E segundo esses estudos, pode ser, que eles chamam de terror de los patógenos, que é um gás. Qual que é a intenção desses caras de mostrarem essas imagens, marcarem isso nos campos, nas plantações de trigo, né? Nas plantações ali da Inglaterra? São enormes. Então, assim, uma forma de percebermos, porque a nossa percepção das coisas ela é limitada. Então, por exemplo, isso daqui é uma intenção materializada que veio do invisível. Para nós é como se fazer assim, uau, como que de uma noite para o dia aparecem figuras desenhadas assim nesse lugar? Quem colocou isso ali? Qual a intenção de colocar isso ali? Certo? Então, a gente já viu vários. Se vocês não viram, gente, clica aí no Google Crop Circles e vê todos os anos que tem, cada imagem. É uma comunicação, né, que tem ali entre os mundos. Eles estão comunicando com a gente. Eu acho que ali tem uma intenção impressa, né, que é uma intenção da gente despertar. Bom, vamos lá. Max, o que você tem a dizer sobre relacionamentos abusivos? Então, a primeira coisa, como os relacionamentos abusivos, o princípio é do desequilíbrio. O primeiro desequilíbrio, olha a abelhinha, não morde não. O primeiro ponto é no interno, né, de cada uma das pessoas envolvidas. Ele tem a relação do desequilíbrio entre o masculino e o feminino dentro da pessoa. O gênero masculino e feminino e a criança, né? Como a gente já falou aqui. A gente tem o gênero masculino, o gênero feminino, e os dois juntos têm que apoiar a nossa criança. Então, quando eu tenho um desequilíbrio nisso e uma criança ferida, certo? Porque o abuso ele começa antes. Uma criança ferida, ou seja, o estado infantil, memórias infantis, aquilo que foi estruturado desde a infância, lá na formação da pessoa, marcando a sensação do abuso, nesse desequilíbrio interno, ele vai construir um relacionamento, ele vai buscar, ele vai atrair e ele vai atuar de uma forma abusiva. Então, eu penso que as relações abusivas, elas vêm em todos os sistemas profissionais. Se você olhar, por exemplo, a relação do patrão com o empregado. Hoje tem mudado muito isso,
Mas se você olhar antes, era uma relação super abusiva, sabe? De abusar do outro, o outro não poder parar, ter que trabalhar, ter que tirar o máximo. A relação dos homens com a raça, né? O homem com a raça negra, uma relação abusiva, de humilhar. Então eu penso que com relação a esse elemento do abuso, né? E eu percebo isso também, como eu sofri com essa relação abusiva na minha vida, os pais e tudo. Quando eu estudei esse sentimento, é tão profundo dentro da raça humana, esse lugar do abusar o mais fraco, para se sobressair, e ele acontece em várias esferas, não só no relacionamento homem-mulher. E eu acredito que ele acontece primeiro nessa falta de amor interno, nessa trindade interna. E quando você começa a sair de um relacionamento abusivo, quando você começa a dizer não, quando você começa a se amar. Então, para eu poder sair de um relacionamento abusivo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que equilibrar essa trindade interna para poder me proteger com essa relação de amor interno, para poder dizer não. E não e afastar aquilo que não me interessa, ele acaba sendo uma forma e uma expressão de amor. E hoje eu consigo enxergar no mundo todo relações abusivas de todas as formas, entre relações afetivas, relações familiares, relações financeiras, relações raciais, culturais. Então não é à toa que essa é uma escola para aprender a amar, né? Porque a única forma de você não abusar o outro é respeitando o outro. Toda a base das relações abusivas, ela está numa criança ferida. Criança ferida precisa ser magoada, ela está magoada. Então, ela recebeu essa informação, ou ela vai magoar alguém, ou ela vai se magoar. Então, você está numa relação abusiva, você conhece alguém que está numa relação abusiva? Autoestima, amor próprio, saber dizer não, saber se posicionar é o primeiro passo para começar a transformar isso. E para mim o passo da humanidade também, sabe? Quando fala assim, nossa, a humanidade precisa de se amar. Aí acontece uma situação como essa na pandemia, aí você vê assim que a pessoa, aí olha uma relação abusiva comercial, uma coisa que valia 100 passa a vender a 900, sabe? Álcool gel, teve um tanto de gente, por exemplo, abusando do preço. Então por isso que eu digo que a relação abusiva, ela está em todos os lugares, porque eu acho que o principal desse planeta é aprender isso, né? Dizer não, amar, respeitar. Então, acho que faz parte do nosso desafio, Ju. Como ajudar as crianças e bebês a dormirem melhor? Oi, Eduarda. Então, aí que é o grande ponto. Por que ele está dormindo mal? Porque não é natural que ele durma mal, né? E aí cada criança é uma coisa em particular. O que ela está reverberando? Eu diria assim, para ser uma coisa geral, tá? Que aí eu não sei uma coisa específica, mas o que eu faria assim com a criança? Música, tá? Respiração, você é criança, respirar, você é pequenininho, principalmente música clássica. Você é pequenininho e está ali com você, aí você vai acolher essa criança e começar a fazer uma coisa assim, olha aqui. Esse barulho a criança ouvia dentro da barriga. Sabe, porque ela pode não estar dormindo porque ela está tendo pesadelos, porque está reverberando alguma memória dentro dela, ela teve algum sentimento na gestação, ela pode estar com dores, ela pode estar com uma série de coisas, né? Por que ela não está dormindo? Então, aí primeiro, pode ser alguma coisa dela, física, emocional, mental e energética dessa criança. Então vai combinar de você fazer isso. Acolher e bater um pouquinho, bem devagarzinho assim, né, que vai fazendo isso na base da coluna, no bumbum, ali perto do bumbum, faz bem devagarzinho e fazendo esse som. Então, aí ativa a energia do Kundalini da criança e faz esse som que lembra a barriga da mãe, tá? É um som de um chiado. Aí quando a criança está chorando, pequenininha, com cólica também, eu ponho ela deitada assim, seguro bem a barriga para apertar ela assim, por baixo, né, para poder sentir o acolhimento, e começa a fazer as crianças sentem, ouvem esse barulho. Eu uso muito esse barulho quando eu estou fazendo também limpeza da pessoa, energética. É esse barulho. Ele entra e ele ajuda a remover memórias emocionais, porque ele tem esse som da água na barriga da mãe. Então ele é muito poderoso. Então música clássica,
tá? E esse barulhinho, se as crianças são menores, até se elas são maiores também, tá? E posso também falando baixinho no ouvido dela, tá tudo bem, tá tudo certo, mamãe tá aqui, tá? Você tá bem, você tá acolhida, tá tudo bem, tá tudo certo. É um mantra que você vai falando bem devagarzinho no ouvido da criança para ela poder se sentir confiante. Um pouco do meu trabalho com as crianças, bom, meu trabalho com as crianças em terapia, Gabi, o meu trabalho com as crianças em parte de educação. Bom, na parte de educação, através de projetos que eu criei e executei também, né? Tem muito a ver com dar o espaço para a criança poder desenvolver as suas inteligências. E conhecendo as suas inteligências. Por isso que eu criei os bonequinhos, né? Os bonecos, jogos interativos, para as crianças interarem e poder começar a construir sua nave. Eu brinco com as crianças assim. Tem um jogo com peças, onde as crianças começam a construir através das dinâmicas, coisas que ela vai ganhando peças e essa peça é para ela construir a nave dela. A nave dela é um poder, né? Que é um poder de usar, na verdade, o poder de usar todas as inteligências. Na verdade, eu até queria fazer isso virar um jogo que pudesse acessar as crianças no mundo, um jogo virtual e tal, mas é um projeto, ficou muito caro, deixei ele de lado, usei a parte dele mais interativa mesmo. Ah, como é que seria isso? Ah, então, para você poder ganhar as peças da inteligência da Terra, o que você vai fazer com isso? Você vai aprender a plantar. O que você vai plantar? Amarelo. O que você vai plantar? O que é o poder dessa planta que você vai plantar? Marrom. Em que lugar que você vai plantar? O lugar é importante? O espaço? Vai precisar cercar esse espaço? Você vai cercar, proteger? Vai preparar essa terra? E o que você vai colocar ali? Como é que vai ser o cotidiano de você cuidar daquela planta? E depois que aquela planta crescer, como é que você vai usar ela para alimentar, para comer? Por exemplo, com isso já fazia trabalhar os 3 elementos da terra. Se a criança planta e ela não tem o cotidiano e a planta morre, então ela já não está trabalhando ali a frequência da terra dela, né? Ela iniciou, teve uma ideia e já deixou no meio do caminho. Então, dinâmicas ligadas aos núcleos de inteligência para poder desenvolver na criança as diferentes habilidades e ela poder interagir entre elas. Então, assim, nesse ponto, musiquinha, historinhas, eu tenho livrinhos de histórias. Então, se eu falo no ponto da educação, tem vários contos. Eu tenho um personagem que como eu falei, eu fiz a palhaçaria, né, curso de palhaçaria. Então, eu tenho um personagem que é a vovó intergaláctica, então, que conta e faz teatro. Bom, então, dentro do campo da educação, teatro, musiquinhas, jogos, todo o processo educativo ele está direcionado para a cosmologia energética, com a base na cosmologia, ou seja, desenvolver as inteligências, interagir as inteligências e dar para as crianças essas inteligências como um veículo de comunicação, entendeu? Então, que ela usa, né? Então, tipo assim, por exemplo, o Abum, que é o da abundância. Aí das crianças já entram na comunicação. Em vez dela falar, ela fala assim, olha, que o Abum é da abundância. Uma criança não quis dividir uma coisa com a outra. Aí a outra foi comentar, falou assim, e ele tem a sombra, que é o mesquim. Então, aí outra criança comentou num jogo, né, que a gente estava fazendo. Ela falou assim, tia, o Abum dela não veio hoje, tá só o mesquim. Então, isso é uma forma lúdica de trabalhar que só veio o mesquinho hoje, ou seja, o outro tá mesquinho, ele não quer dividir nada, ele quer guardar só para ele. E o Abum não veio ainda. Aí a outra criança ouviu, ela falou, não, o Abum tá aqui sim. Aí a outra, já na hora, o Abum tá aqui sim. E eu falei, cadê o Abum? Lembra, Abum tem muito e tem para todo mundo, que as crianças estão repetindo, tem muito e tem para todo mundo, que é o mantra desse daqui, né? Tem muito e tem para todo mundo, então vamos lá liberar. Então, bom, em suma, com isso vai trabalhando valores. Então, o meu trabalho de educação com as crianças, né, ele abre, e com isso eu vou ensinando algumas professoras, e quero dedicar muito, tá no meu cronograma, algumas coisas de eu lançar mais, por exemplo, eu só fiz um livro, que é o livro da Clô-Clô, que é outro personagem que eu criei. Mas eu nem consegui colocar esse livro no mercado, né?
os meus projetos das crianças eles estão para 2021. Então, eu tenho uma linha de coisas para colocar em prática. E agora a Unicosmos é uma, colocando os 50 anos de magia, se vocês virem, porque eu passei muitos anos criando, né? Criando as coisas, criando elementos, tudo isso. Passei esses 30 anos desenvolvendo um conhecimento e buscando criar tecnologia e ferramenta para chegar no outro e dar oportunidade. Como eu sabia que ainda não estava no tempo de eu mostrar, e esse tempo só se abriu em final de 2016, né? Então, de 2017 para cá que eu comecei a abrir mais o espaço mesmo, porque antes eu estava num espaço mais reduzido, assim, tipo, não é para o mundo ainda. Aí depois de 2017 que eu falei, agora vamos abrir para o mundo. Então, aí o que eu vi? Meu baú, gente, estava cheio de coisas, mas eu não conseguia fazer tudo de uma vez. Mas eu tenho, por exemplo, o da Cloclo, está desenhado, está escrito, eu fiz um projeto, apresentei ele na escola, sabe? Então, assim, não está no mercado no sentido, assim, business. Não é a inteligência do business, não foi uma inteligência que eu desenvolvi ela rápido, assim. O preto, eu fiquei materializando coisas num lugar, que o preto é a energia da materialização, num lugar, assim, de tirar da ideia, trazer, costurar e fazer, montar e falar, vamos fazer isso aqui, jogar. Olha, funciona, teste. Funciona, teste. Testei, nossa, que bacana. Aí vamos fazer outro, testei, bacana. Então, virar business, o que é? É tudo isso, entra numa escala, por exemplo, um bonequinho, esses bonequinhos. Poxa, foi um tempo para poder criar, colocar um desenho que pudesse trazer os elementos que só a imagem poderia trazer para contar. Aí depois eu confeccionei um bonequinho grande, depois confeccionei ele pequenininho, eu tive a ideia, falei, vou fazer o pequenininho que bota no dedo, eu boto pendurado, ele pode fazer isso e tal. Então, tudo isso é um tempo de construção. Depois chega num tempo que você fala, bom, agora eu vou vender. Isso é business. Então, agora é a hora que eu vou vender para o outro. Então, por exemplo, não está à venda, porque se eu for colocar um bichinho desse para eu poder vender, aí eu tenho que começar a comercializar. Para eu comercializar, eu tenho o quê? Aí aquela lista de coisas. Quem vai produzir? Nossa, a produção disso aqui. Eu fiz uma produção, além da minha, aí, porque eu mesmo vou fazer, né? Produção, esquece. Max não vai fazer produção. A Max faz a criação e tudo aqui, mas tipo, agora vamos fazer 50 bonequinhos desses aqui. Não vou fazer, não dou conta. Eu já vou fazer outro bonequinho, vai sair outra coisa. Então tem que ter alguém que produza. Alguém que produza uma linha de montagem. Isso aqui é artesanato. Então, na hora que eu comecei a fazer isso, quem era artesã, o preço por cada um, na hora que chega um conjunto, fica carésimo para poder vender no comércio. Esse preço não é factível, parará, parará. Então eu vou fazer na China. Aí na China você tem que diminuir os elementos. Então eu vou fazer assim. Aí quando chega nesse lugar, o que eu fiz? Eu falei, não, tá bom. Já está servindo o meu primeiro propósito. Eu já consigo fazer filminho com eles, eu faço filminho com as crianças, eu consigo já utilizar o que eu tenho. Então isso já não vai virar um business se todo mundo quiser comprar um bonequinho, entendeu? Bom, então, em suma, com isso eu tenho livrinhos, musiquinhas, bonequinhos e tudo, e projetos para a parte de educação. Da Cloclo é isso. O projeto da Cloclo, inclusive, levei ele para a escola, que você conta a história da Cloclo, que é uma porca que queria ser galinha. Entende? Então aí vem todo o conflito. E quando você lê a história da Cloclo, eu represento, atuo com a historinha da Cloclo, muita gente se vê, porque é a dona porca, a Cloclo, insatisfeita com o sonhonho que é o marido e os porquinhos dela, que os dois porquinhos ali, ela faz aquela bagunça na casa e tudo, porque ela tem inveja da galinha, que a galinha é linda, que o galo é lindo, que a galinha é esbelta, que o galo é lindo, e que ela quer ser magra que nem a galinha, então ela quer ter um apartamento que nem a galinha. E daí ela faz tudo, sonhou, enlouquece todo mundo dentro de casa para poder construir o puleiro para ela. E lá, cloque, e ela fica louca, cai sempre caindo do puleiro, até que o marido vai embora de casa com as crianças, porque ninguém suporta ficar com ela ali. E isso é linda a história, porque no final ela percebe que não é ser igual ao outro, né? Mas que as coisas mais importantes, o que era mais importante era o nhonho e os filhos, o barulho deles, eles não estavam lá. Porque o tempo que eles estavam lá, ela não estava nem olhando para eles. Bom, e daí isso vira um projeto na contação de histórias, e vou envolvendo as crianças, e vou envolvendo fazer coisas, reunir, porque no final ela reúne todo mundo e começa a fazer transformação, que a casa dela estava toda quebrada, então eu também reúno crianças para fazer multirões, juntar, e vamos criar alguma coisa.
E isso é uma forma de trabalhar com as crianças que eu uso muito, crio muito, tá, Gabi? Porque é como eu pudesse passar para outras pessoas depois desse projeto, para uma professora, como aconteceu com a porquinha, que queria, eu quero levar para a escola, porque aí depois fazem composteira, hortinha, porque a Clô termina o projeto dela fazendo tudo isso. Quando eu faço um trabalho com criança terapeuticamente, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer com os pais, tá? Porque os pais têm que estar comungando, pelo menos um dos pais, e o outro tem que dar autorização, porque dependendo da briga entre os pais, se eu faço um trabalho com a criança, só um pai. Já aconteceu de eu fazer um trabalho com a criança escondido do outro pai? Já aconteceu, porque um pai não queria, mas o outro queria, não, na época dele trabalhava, mas você já vê que tem um problema, né? Eu uso os bonequinhos para ler o mapa para criança, para trabalhar. Então eu posso falar, por exemplo, de um caso de uma criança que eu fiz, ela tinha 6 anos. E quando ela veio fazer a reprogramação, muito inteligente e tal, então ela tinha uma demanda, a mãe trazia uma demanda que também estava incomodando ela, que era a obesidade. Então, no verde. E faltava a energia do verde para ela, da terra, ela não tinha. Então ela tinha muita energia do ar. E ela já estava obesa do médico. O médico fala com a mãe, ela está obesa, está comprometendo a saúde dela. Então, a gente começou a trabalhar, eu faço jogos de pedras, porque as crianças amam as pedras. É muito fácil de fazer. E o jogo de pedras, ele é uma ferramenta que a gente chama neuroeixo, tá? Porque é o nome mais técnico dele, dessa tecnologia, neuroeixo, é botar neura no eixo, você organiza os pensamentos, as ideias. E ele é uma ferramenta muito importante para a organização de pensamento, de crenças e tal, e para fazer jogos terapêuticos. Então, tem vários jogos e exercícios que a gente faz com isso e que a criança vai, uma forma de eu ler. Com criança, principalmente, faz desenhos com as pedras e você vai interpretando isso. Mas por que isso, o jogo de pedras? Porque na hora de buscar uma nova energia para fazer uma reprogramação, por exemplo, que é onde entra, às vezes, justamente o tratamento, porque eu não faço clínica mais, né? Então, clínica é o atendimento em consultório, semanal, desde 40 anos já não faço mais clínica. Então, eu faço tratamentos, assim, intensivos, eu trabalho aqui no sítio. E vem com um dos pais, óbvio. Não pego nenhuma criança sozinha aqui no sítio. Na hora de atrair as novas energias, eu preciso desse jogo de pedras, porque esse jogo de pedras é toda a intenção que a pessoa tem de melhorar, tá? E quando a criança é pequena, no caso, por exemplo, essa que tinha 6 anos, né, quando a criança, ela não vai dar conta de ter 64 valores. Então a gente faz assim, Gabi. O pai traz 21 valores. A mãe, 21 valores. E a criança, 21 valores. E nos 21 valores dela, ela pode colocar a boneca, o que ela quiser. Então, cada valor desse vai ser encontrado numa pedra, certo? Então, ela vai dar o valor, ela vai escolher a pedra. Então, a gente começa a trabalhar, desenha a pedra e começa a trabalhar ali com os valores. Então, esse é um ponto. E daí eu falo fazendo jogos e exercícios com ela em cima disso. Até fazer uma reprogramação e depois faço algum acompanhamento. E eu passo para uma terapeuta que possa acompanhar mais próximo. Aí essa menina, por exemplo, né, super bacana o trabalho que foi com ela, e ela saiu, obviamente, da obesidade, mas teve uma recaída no meio do caminho que foi fundamental o meu atendimento com ela ali. Porque quando ela saiu da reprogramação, ela saiu, eu tive uma conversa com o pai, com a mãe e tudo, né, e ela saiu sem vontade de comer a quantidade de doce que ela tinha. Então, tudo foi trabalhado antes e tinha uma coisa muito forte do doce. E acho que uns 10 dias depois da reprogramação, quando eu encontrei com ela, ela virou e disse assim, eu falei assim, mas como é que tá isso? Que a gente tinha uma listinha das coisas que tinha feito, né? Uns desenhos que ia fazer depois e tal, de mudança, bem lúdico. Aí falou assim, aí tinha uma coisa lá da alimentação, e a pedra da alimentação, e a gente falando sobre aquilo. Aí falou assim, tia, mas tá muito difícil. Tá muito difícil. É muito difícil você ter uma educação alimentar e você não comer doce quando seu pai compra um tanto de picolé e põe na geladeira. Ele compra 3 barras de chocolate desse tamanho e põe lá na geladeira. Aí tá lá, né, aquele tanto de coisa, então esse daí não tem jeito. Aí esse dia foi muito importante, porque eu falei para ela, olha só, o seu pai ter comprado, não comprado e colocado lá, isso é para representar que daqui a pouco você vai estar grande, vai estar no mercado, o mercado vai estar cheio de coisas. No futuro você vai sair sozinha, chegou no mercado, está
cheio de coisa, vai ter dinheiro. Você vai conseguir dizer não para comida, é você que vai dizer, é a sua boca, você que vai dizer não, não quero isso daqui. Tem que aprender, você que tem que aprender a dizer não. Não é eu que lá falo com seu pai para não comprar. Porque você deixar de comer uma coisa porque não tem, ao dia que tiver você vai comer tudo. Agora seu pai tá certo. Entende? Então ele quer comer chocolate, ele não tem problema de obesidade, ele botou o chocolate lá. Agora você que controla a sua boca. Ela ficava olhando assim, depois ela falou, eu agora consigo dizer não para comida. É uma menina fora da curva, sabe? Muito inteligente. Põe assim outras crianças, né? Uma outra que falava assim uma coisa super interessante. Ela foi, porque cada dia depois da reprogramação energética, uma energia se manifesta. E cada dia, e aí a mãe e o pai vai ter que estar acompanhando aquilo, o processo, né? E as crianças manifestam naturalmente. Então, já fiz vários trabalhos com crianças e geralmente o último trabalho que eu fiz com a criança era de medo, pânico que a criança tinha. Pânico do vaso sanitário, que o vaso ia sair alguma coisa em cima para buscar, no escuro. Hoje já não tem medo mais. E normalmente tem a ver o quê? Com a gestação, o que aconteceu naquele momento. Então eu vou ler o mapa, aí por isso que os pais estão ali, aí eu vou falar o que aconteceu, você estava nessa situação, não estava nessa situação, então essa memória. Então daí eu começo a trabalhar em conjunto, né? Então já veio aqui, teve um outro que foi lindo o trabalho dele, esse veio com a mãe dele. E ele. De vez em quando ela pira, né? E ele sabia porque que ele via, que ele tinha uns ataques de raiva. E aí isso estava dentro do mapa dele, o vermelho dele era bloqueado. E ele tinha uns ataques, ele falava assim, falei, por que você veio aqui? E a mãe já tinha vindo fazer terapia e troca de energia, veio alguns anos, em algum tempo, o pai também. Ele falou assim, eu vim porque eu quero muito, muito. É uma coisa esquisita, tia. Então, um ódio dele que eu não controlo. Ele perdia, ficava completamente cego. E ele quis uma ajuda para isso e pediu para os pais, olha que interessante. 6 anos também. A gente fez um trabalho com ele aqui, um dia da dinâmica, que eu chamei meu neto para fazer junto com ele, sabe? E falando, então, a raiva está aí dentro, tem que ser manifestada. Primeiro nós vamos manifestar. Vamos conhecer e botar essa raiva toda para fora. Eu peguei uma espada de São Jorge, assim, peguei no lugar e vamos colocar a raiva toda para fora. E fazer dinâmico com a criança, banho de terra com criança, banho de argila e fogo, vamos conversar com fogo. Então as crianças têm esse lugar muito profundo, né, de trabalhar, de acessar, de conectar, e como a gente faz de uma forma lúdica e depois fazer a reprogramação. E assim, entrega, porque na programação a pessoa deita e ali entrega com uma profundidade. Aí eu vejo que as crianças não são o problema. A maioria das vezes o problema são os pais mesmo, né? Que são mais problemáticos e carregam isso para as crianças. É mais forte. Então, não sei se eu fui claro dando alguns exemplos, mas é isso. Eu tento sonhar, mas minhas crianças acordam tanto à noite que não me dá tempo de sonhar. Elas estão acordando a noite inteira? São 2 crianças, uma acorda a outra, acorda. Mas depois, fala para mim, Eduarda, o Miguel, é o Miguel e a Pérola, né? Não tem 5 anos. Por que ele está acordando? 5 anos não é para acordar mais à noite, não, já deu tempo. São as pequenininhas, né? Oi, Anete. Oi, Mari, tudo bem? Vai colocar no Instagram. Vou colocar, tá, vou colocar no Instagram. Tudo bem. Oi, Marisa. Você viu, Marisa? Que show! Foi demais, demais, né? O que eles estão contando pra gente o tempo inteiro, Max? Para cocriar algo, eu preciso pausar essa cocriação em algum limite? Por exemplo, se eu quiser cocriar uma casa para mim, eu posso criar o que eu gostaria ou devo ir graduando? Seria mais sensato? Porque, na verdade, assim, quando você colapsa a onda, é uma coisa, você colapsa a onda e solta, tá? Aquele movimento. Quando você está fazendo uma criação noturna no astral, que foi o que eu ensinei aqui, certo? Aí você está
todos os dias, todas as noites no caso, você vai naquele lugar que você criou, é como se ele já existe. E você vai sentir naquele lugar, e aí você vai colocando e acrescentando coisas na casa. Aonde que é a casa, daqui a pouco o que eu quero dentro da casa. Porque nesse tempo de cocriação, você está sentindo aquilo e você vai colocando ele aos poucos. Ah, mas no primeiro dia eu já sei tudo que eu quero na casa. E eu aconselho você ir fazendo aos poucos, até para o seu cérebro ir crescendo. Sabe quando você vai fazendo contato e aquilo vai criando? Em vez de você pegar uma lista enorme e já falar, ou é isso que eu quero. Ah, Max, eu já vi uma casa pronta numa revista. E aí eu quero que aquela casa, assim, fala, então ok, então você bota essa casa lá, uma foto dela, tá, que tá ali, e todo dia você agradece a casa que você já tem. Você não pode criar o efeito Zenão, que é aquele verbo, mas cadê a casa? Ela ainda não chegou, né? Não, você deve fazer uma criação disso, colapsar essa onda, deixar ela aí. Agora, se é uma criação astral, você vai para lá toda noite, vivenciar aquilo e todo dia de manhã você agradece. Acho mais interessante. E fazendo aos poucos. Oi, Eveline, Tamara, Marcela, Duto. Oi, Gabriel, Bila. Oi, Miguel. Podia falar um pouco mais sobre a luta? Qual a diferença entre agir em prol da vida e reagir na revolta e na raiva? Ah, claro. Assim, o princípio da luta é o princípio vermelho, né? É a energia do vermelho, dessa força, do agir. Ela está relacionada com Marte. A nossa primeira força no planeta é muito marciana. Então, o planeta ele tem uma informação de guerra muito grande. E se você avaliar isso astronomicamente, o planeta Terra está aqui, então Marte está de um lado e Vênus do outro. Então, Marte e Vênus. E a Terra no meio, tá? Então, o que isso representa simbolicamente? E o Sol, a gente está indo na direção do Sol, certo? Então a gente circula em volta do Sol e está indo na direção do Sol, ou seja, porque o Sol ele se alimenta dos planetas, então de tempo em tempo um planeta vai para dentro do Sol. Então o que acontece? Hoje nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, antes existia outro. Daqui a pouco eu falo, são alguns milhões de anos, a tendência é o Sol engolir Mercúrio e com isso os planetas vão mudando de lugar, tá? Então, antes tinha um outro que era chamado Vulcano. Então, a Terra estava em outro vácuo, né? Então, o que eu falo? O planeta, ele é uma pedra. Então, o planeta, ele é uma pedra. Essa pedra, que é o planeta, é uma pedra enorme, né? Ela já esteve no vácuo marciano. Então agora ela está aqui no vácuo da Terra. E por que isso é importante de a ver com a raiva, né? O reagir, a raiva, a revolta, que tem a ver com a energia do vermelho, ele é a primeira semente que foi plantada nessa pedra, tá? Então, esse aqui é um instinto antigo que a gente traz com a gente, né, dos nossos antepassados, a luta pela sobrevivência, e que é uma coisa importante, lutar e brigar e lutar para sobreviver. Então esse é o nosso princípio original, que é a luta. Então lutar, até desde o primeiro momento, está lutando lá os cromossomos para se formar. Então essa luta, essa busca, esse vermelho, ele é uma ação, ele é um tipo de ação. Quando ele está reagindo isso dentro de toda a energia feroz, que é o nível mais primitivo. Então, por isso que eu quis colocar isso do planeta, porque assim, o que é mais primitivo no homem? O que é mais primitivo nele é a raiva, onde ele está reagindo. Então, a evolução do homem vai estar levando e está trazendo ele a entender que ele pode utilizar as suas ações, porque o vermelho no positivo, ele é a ação, a iniciativa, onde ele já tem onde canalizar aquela energia e que não tem que ser na luta, na briga, no subjugar o outro. Então é a energia mais antiga do homem, é o primitivo do homem, está relacionado
com a agressão, com a raiva, com a revolta, e vai provocando isso um no outro e situações para isso. E a evolução do homem leva ele, e está levando ele a entender que ele pode materializar as coisas de outra forma. Então, por exemplo, numa situação, acho que quando Gandhi coloca isso, é tão lindo, né, quando ele saca, porque se você ver a história do Mahatma, ele chega na Índia novamente, formado em direito, né, todo vermelho, todo pronto para lutar, pronto para defender os direitos, pronto para fazer... E a forma, quando ele percebe que essa forma é a forma mais antiga e que ela não para de provocar mais ira, ela não para de provocar mais raiva, ela continua incentivando o ódio. Por isso ela é primitiva, entende? É porrada para lá, porrada para cá, é um batendo no outro. Quando ele entende que isso era o primitivo e que a gente tinha vindo disso, a nossa civilização vem desse lugar, mas não é para esse lugar que a gente tem que ir. E aí entende que era muito mais interessante fazer uma ação com um objetivo focado no empoderamento. E essa é a diferença, entende? Quando você vai colocar isso em termos de uma ação direcionada para empoderar o outro, para dar força para o outro. Ainda é uma luta, mas às vezes é uma luta onde você já está agindo. Você vai encontrar lutas em cada desafio, porque os desafios são necessários, as fases, sabe? Então a luta, ela vai estar o tempo inteiro. Se eu fazer a luta para a evolução, ela está por quê? Porque a luta, ela também significa enfrentar obstáculos, os desafios, superar as dificuldades para se chegar num lugar, e isso é um vermelho para cima. Eu estou numa ação, mas quando eu estou só criticando e brigando, e rebelde, revoltado... Então, eu falo muito com essa coisa, por exemplo, da internet, né? Que aí entra lá num post do outro e fala, mas não admito, eu falo... Tanto que tinha uma menina que mexe com comunicação, ela falou, Max, vou criar um perfil falso, vou começar a atacar você na rede, e aí você se defender para criar assim, porque as pessoas adoram uma briga. Eu falei, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu não quero audiência, não quero gente, não quero atacar, não quero esse lugar. E é isso, você pega um vídeo de alguém fazendo uma sacanagem, brigando, batendo boca, ele viraliza. Mas por que isso agrada tanto? Bater boca e falar, o que isso resolve? Né? Porque está lá na raiz, no mais primitivo do homem, sabe? E a diferença em agir em prol é isso. Eu vou agir em prol da vida. Eu estou botando o vermelho para cima. E aqui eu estou reagindo. Quando eu estou reagindo, será que eu não estou reagindo por causa da minha criança ferida? Né? Tem alguma coisa magoada dentro de mim e eu estou reagindo àquilo? Porque reagir, ele não é o mesmo que agir. Porque agir é eu tomei uma decisão, a ação que eu vou fazer ela é direcionada para esse lugar. Agora, reagir o outro fez alguma coisa e eu inconscientemente reagi por alguma coisa mal trabalhada dentro da gente. Inclusive, numa das coisas que eu faço no treinamento da inteligência emocional é justamente você observar seu comportamento de reação. Como que você reage às coisas, sabe? E através da sua reação, você reage com raiva, com mágoa, fugindo. É uma forma de você saber quais são as emoções que você tem para poder trabalhar essas emoções e elas virarem sentimentos trabalhados, porque a emoção ela é instintiva e ela vem do inconsciente sempre com coisas mal resolvidas, né? Quando você traz para o sentimento, aí você vai resolver aquilo. Então, mas eu tô com muita raiva da injustiça que fizeram com esse cara aqui, com aquele ali. Então, essa raiva aqui agora, ela te motivou? Acendeu o seu fogo? Ok. Então agora vamos pensar, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso colaborar com isso? A gente vai juntar um grupo de força para poder fazer isso? O quê? Igual fez agora nos Estados Unidos, que aconteceu lá do cara ser assassinado. Então teve todo um movimento, aí já teve um outro com raiva, começaram a quebrar a loja, isso e aquilo. Quer dizer, aqui você vê uma raiva, que não é uma raiva de uma raiva de um povo. Quanto que o povo negro foi maltratado, né? Os raivosos mataram, preconceito, isso, aquilo, e quanto preconceito em cima da mulher, e quanto preconceito em cima de outras culturas, e brancos sendo mais pobres. Então, ou seja, é muito. Então não dá para eu pegar a minha poção aqui e ficar só com raiva, e raivoso, e reagindo. Então eu prefiro agir. Agir é a mesma energia, só que com uma possibilidade.
Entende? Ah, Regia, o outro falou mal de você, eu vou lá tirar satisfação com ele. Ai, que preguiça, será? Vai agir, vai lá, continua fazendo o que você precisa. Entende? Para sua vida. Se você faz tudo o que tiver que fazer, chega uma hora as outras pessoas também vão entender. Então depende do que é a minha opção, é geralmente por uma ação, né? Uma ação direcionada. Deixa eu ver. Isso foi Marcela. Max, Carol pergunta. Max, aquele dia você me respondeu porque teve que sair. Ah, não respondi porque eu tive que sair. Como saber quando sair do relacionamento que em vários momentos desperta o pior de você? Não, em primeiro lugar, Carol, em primeiro lugar, você vai agradecer o relacionamento que desperta o pior de você. Primeiro, porque assim, se ele desperta o pior de você, é porque o pior de você tá lá, você concorda? Então, eu te aconselho, antes de sair do relacionamento, o que é esse pior? O que o outro desperta? Opa. O que o outro está despertando? Despertando o quê? Não, porque o outro chega e começa a falar comigo isso, ou de um jeito, ou isso, aquilo, e aquilo eu tenho vontade de socar ele. Ó, essa vontade está dentro de mim, porque eu que atraí essa pessoa. Então, para que eu atraí essa pessoa para minha vida? Para eu aprender o quê? Para eu aprender a me respeitar, a botar o limite. Então, antes de eu colocar no outro, por quê, Carol? Porque se eu coloco no outro, em primeiro lugar, antes de eu... Não, esse outro desperta o pior em mim. Aí eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Se eu tenho aquele pior ainda mal resolvido dentro de mim, e eu não sei qual que é o gatilho desse seu pior, eu não sei aonde que ele está, que referência de infância que você tem, o que você necessita que isso seja desperto, entendeu? E aí você buscou, porque esse universo, a hora que a gente entende isso, a gente entende que nada está ali por acaso, tudo está sincronizado. Então, e se eu ficar olhando para o outro assim, nossa, mas ele desperta o pior. É ele, é ele. É ele, então eu não vou olhar para mim, aí eu vou largar dele aqui e vou trair um outro que daqui a pouco vai estar despertando o pior, porque o pior está em você. Então quando alguém, e isso a gente trabalha muito na inteligência emocional também, Carol, quando alguém te desperta o pior em você, olha para o pior em você, não olha para a pessoa, agradeça a pessoa, em primeiro lugar. A pessoa fez um negócio que aí me deu um ódio. Peraí, o que te deu ódio? Esse ódio está do quê? Não, o ódio da injustiça, porque não é certo. Não, se não é certo, mas aonde que você está com a memória de injustiça tão profunda na sua vida? Que isso aconteceu lá atrás? Volta, porque tudo está sempre nas nossas raízes, certo? O que aconteceu lá atrás disso? Então, a hora que o outro faz isso, te lembra o quê? Então, eu estava falando assim, a luta do feminismo, a luta do feminino, de trabalhar o feminino, eu acho super justa. Eu acho super justa que isso seja relacionar o homem e a mulher dentro de cada um, o gênero, a paz dos gêneros dentro de cada um. E a luta pela mulher, a luta da mulher ter um lugar no espaço, super importante. Mas saiu uma corrente também de feminismo tão forte, com tanto ódio do homem, tendo que um ódio muito profundo, que eu também não acho que seja esse o caminho acima do ódio, sabe? E quando você vai ver dentro daquilo, tem a dificuldade da relação com o outro, tá tão profundo dentro da própria pessoa, que acrescenta aquilo à luta. Então, sempre o meu conselho nesse lugar é falar, não, tá certo, a gente precisa, ação, precisamos sim da ação da liberdade, dos direitos, de defender, ser justo, mas não precisamos atacar. Mas eles nos atacam, sim. Aí ele te ataca, como dizia de novo meu querido Gandhi, que é um das minhas âncoras no xamanismo, né? Já expliquei aqui das âncoras, que são os pontos que você ancora no campo mórfico, né? Enquanto for olho por olho, dente por dente, isso é a briga, olho por olho, dente por dente, vai ficar todo um banguela, cego, né? Não vai se resolver nada. Mas na hora que entender que está todo mundo dentro desse contexto, sim. Então, qual que é a hora de sair de um relacionamento abusivo?
É na hora que você está pronta para dizer não. Então, na hora que você está pronta para dizer não no relacionamento e que despertou uma coisa ruim em você, é justamente quando dizer não aquilo tem a ver com o lugar onde você se curou, você se olhou, você reagiu diferente. Porque quando o outro te faz alguma coisa e você está reagindo a ele, toda reação, gente, primeiro que você tem, que pode, que vem do seu inconsciente, ela está trazendo uma informação à tona. Então você tem que olhar a informação que ela trouxe, não o que o outro fez primeiro. Depois, sim, é que você olha para o outro. Não sei se eu fui clara para você, mas era isso. Vamos ver. Dani. Outra pergunta aqui. Por que tem os bonecos com corpo que nem o verde e outros são só cabeça e os bracinhos? Meio besta, mas sempre me perguntei. Então, porque na verdade, olha só, por exemplo, na hora que eu fui buscar a forma para falar de energia, então, porque energia, eu estou falando de energia, energia, ela tem informações. As informações são inteligências, então cada um tem um tipo de informação diferente. Então, por exemplo, porque no final, você olhando para elas, que são energias, elas são bolinhas vermelhas. Vocês podem treinar de olhar as energias no céu, elas ficam na capa e variam, elas não ficam todas juntas, né? Mas tem o dia da semana, tem o horário, então, por exemplo, hoje é sábado. Sábado é rosa. Então, quem acompanhou eu falando cada dia, das cores de cada dia, de referência, então as cores, as energias ficam na capa da Terra. Então, por exemplo, sábado, a primeira hora do dia, sábado é todo rosa, mas na primeira hora do dia, então a capa da Terra tem muita energia rosa. Por isso que a gente faz o mapa para saber qual energia caiu. Como é que eu peguei essa energia? Tem um cálculo para saber aonde estão os planetas posicionados, saber como é que as energias estão posicionadas na capa da Terra. Aí tem de tudo quanto é energia. Tá? Ali, em cada momento. Aí os pais estão aqui e vão atrair essa energia. Então, de acordo com o que eles estão vivendo naquele momento. Tem muito tipo de energia aqui em cima, no céu, aqui no campo. Ele atrai de acordo com aquilo. Então, tem muitos tipos de rosa, tem muitos tipos de vermelho. Tá? Então, mas essa energia aqui, ela é uma bolinha, por isso que eu gosto desse filtro aqui, ó, que vai aparecendo a bolinha dourada, né? Então, inconscientemente com esse filtro, eu vou trabalhando com vocês assim, bolinha de energia, né? Que são essas energias, que são as inteligências, porque a energia, ela tem informação, não é de qualquer energia que eu tô falando, né? São as inteligências, ela tem informação e elas compõem o nosso campo eletromagnético, construindo a nossa matriz. Ok. Então, isso é energia. Ela, na verdade, é uma bolinha. Essa bolinha, na verdade, quando eu olho para ela, então, da formação dessa bolinha, ela tem uma geometria. Porque vocês sabem que tudo tem geometria, né? As células têm geometria. O papo da geometria é fantástico. Nossa, tudo tem uma geometria lá no meio. Então, a geometria, por exemplo, do fogo, né? Do vermelho, é um tetraedro. Então, eu sei que essa energia tem uma informação, tetraedro, e aí eu preciso. E eu tenho o que eu fiz foi isso. Aí eu falei, eu preciso de encontrar uma forma simbólica que eu possa mostrar para a mente do outro todas as informações que eu tenho contido ali. Para ele poder entender. Então, por exemplo, o vermelho, ele é uma chama. Então, porque no fogo, o vermelho é a chama. E a chama é ardente, aí tem as labaredas do fogo, entende? Que tá quente, queimando. Então, quando eu falo vermelho da língua, quando você tá atacando, brigando, na hora que a pessoa tá brigando com a outra e criticando, sai o vermelho, assim, em aura, na aura, sai igualzinho flecha, furando o outro, e entra no campo mesmo. Quando você vê que tá brigando com alguém, você vai ver que isso é forte. Então, cada boneco, ele tem uma expressão por causa disso. Então, por exemplo, os bonecos que não tem, que o corpo é diferente, por exemplo, aqui, o violeta, ele é uma gota. Então, o que é a lágrima, o chorar, né? Então, aqui está desse lado, que é o lado dele mal-humorado, que é o roxo, que está denso, deprimido, ranzinza, fechado. Então, é uma gota de lágrima. Então, e com as crianças, nossa, na hora de associação, né? O celeste, então, ele o que ele? Ele tem os bracinhos porque ele abraça, né? Ele acolhe, ele é o coração. E ele é o coração porque ele é o amor.
Então ele tem uma outra expressão. Então esses aqui já tem uma expressão mais humanoide, né? Onde eu vou colocar a expressão humanoide, porque aqui eu quero colocar o que? O rosa. É meio palhaço, meio divertido, meio brincadeira. Então se você olhar para Rosk, por exemplo, você vai ver isso, dança, brincadeira, palhaço. Tem um quê de palhaço nela? Tem um quê do rosa que eu posso levar para essa informação? Né? E, por exemplo, o preto, ó, esse aqui também só tem bracinhos, né? Que seriam os bracinhos, que na verdade é a alça do caldeirão. Então, o caldeirão, poxa, o preto, eu não queria fazer um dinheiro, porque assim, o preto rege o dinheiro. Dinheiro é uma energia, mas o preto é, além do dinheiro, ele é a materialização, o planejamento, o magnetismo. Puta, é a energia que congrui tudo. Então eu falo, então eu comecei a imaginar o que pode ser. Então, para tudo eu meditei junto com a energia, chamei, que você chama energia, assim, o que pode trazer, com todos os elementos. A imagem do caldeirão, por quê? O caldeirão, você não cozinha as coisas aqui, a cabeça. Então, quando você começa a cozinhar, tem um infinito de possibilidades que eu coloquei aqui. No infinito de possibilidades, você pode criar as coisas dentro da sua cabeça e você materializar tudo que você quer. Então, na hora que você vai colocando isso, ele gera um sentido. E é verdade, eu posso materializar. Eu tenho coisas separadas, igual o dia que eu falei da sopa de pedra, né, que é o poder da alquimia, de colocando as coisas, colocando os ingredientes. Vou criar um projeto, eu coloco os ingredientes, começo a cozinhar esse projeto aonde? Ó, na minha cabeça. Então, por isso que ele tem esse formato. Então, cada um dos bonequinhos, não é uma pergunta boba, mas deu a oportunidade de explicar aqui meu campo de criação, porque cada um... então, o verde. Então, o verde, e ele é abundância pelo chão. Então, ele não é só a folha, ele tem a folha porque ele tem raízes, né? E ele cresce em cima disso. Então, eu fui buscando os desenhos muito intuitivo, muito buscando imagens que quando coloca e coloco com o nome, dá a oportunidade do outro entender aquilo. Sabe que eu já fiz leitura, assim, para empresário. Não acredito em nada disso. Falei, então nós vamos falar só das inteligências, do seu mapa. E aqui, eu com os bonequinhos fazendo assim, tá vendo essa inteligência? É isso. O seu vermelho adora, por exemplo, o seu vermelho vai ao prata. E o prata seu tá para baixo. Ó. Então você é malandro, você tem muitas ações malandras. Por isso que você adora trair sua mulher. Então você tá sempre com uma amante. E quando você não tem uma amante, você tem outra. Muitas das vezes tem até duas. O que é isso? Você tá louca? Como é que você sabe disso? Eu falei, porque isso daqui tá num desejo absurdo e adora fazer coisa escondida. Então você adora coisas escondidas. Aí ele ficou assim, e aí eu mostrei o mapa dele inteiro, sabe? Só mostrando os bonecos e era um cara visual que eu entendeu. Eu falei, o que é isso? Os bonecos aí tem, quase que tem vida. Eu uso muito. Aí com outras pessoas não vão usar o boneco. Então tem que saber, tem que sentir também sobre, né, com quem que eu posso fazer, né? Qual o trabalho que é feito à distância? Então, deixa eu falar assim, eu faço muito trabalho à distância. Eu leio o mapa, eu faço limpeza, alinhamento, eu faço terapia à distância, faço treinamento à distância, faço. O que eu não faço à distância é a reprogramação energética, porque ela tem que abrir o campo e levar a pessoa passando por um processo. Então, ainda, já até coloquei isso dentro do meu campo de estudo. Marcos, mas você já fez uma reprogramação à distância em casos X, que a pessoa estava quase morrendo e aí me pediu uma ajuda? Tá, não, sim, aí eu fiz. Esse trabalho para fazer. Mas no trabalho para o desenvolvimento, ele tem que estar com maior nível de consciência. Então, está dentro do meu escopo, um processo e, de repente, criando uma forma, um processo para se fazer isso. Da reprogramação em si, ainda não faço, tá? Quantos dias esse tempo de tratamento? Aqui no sítio são 5 dias que a gente faz, que a pessoa fica aqui internalizada. Opa, já deram aqui 1 minuto. E quando é uma coisa que você quer que aconteça no astral, algumas coisas, projeto, uma de cada vez, o interessante primeiro é você querer fazer uma que você quer primeiro, para depois fazer as outras. Max, depois responde as perguntas sobre os relacionamentos. Não acabei de responder sobre, eu pulei? Gente, se eu pular, porque como você... agora que eu vi que tem aqui embaixo. Já vamos desligar 1 hora. Como estimular nossa criatividade, nosso poder de ação? Eli, você pode me perguntar amanhã isso? Gente, quem eu não conseguir responder hoje, pode me perguntar amanhã, porque eles vão me derrubar.
indica livros de leitura, qualquer um que vocês querem, Flávia. Fala para mim, fala inbox para mim sobre o quê? Gandhi conheceu Blavatsky na Inglaterra, antes de voltar para a Índia, estudou teosofia. É demais. Lá na minha Blavatsky, aqui, ó, sempre comigo. O que é essa mulher aí, gente? Vai ser o amor da minha vida. E esse vermelho era raivoso, Xi, você lembra? Lembra? Eu tenho que desligar, senão eu vou perder aqui e não consigo salvar. Um beijo grande, meus amores. Até amanhã.